aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Semana começando e já tem muita coisa pra falar. Dória foi à justiça pedir a derrubada de perfis de direita que estão levantando hashtag contra ele. Aquela questão do STF, que o Marco Aurélio acabou liberando aí o cara do PCC, o Fux revogou, agora um já tá brigando com o outro, o Marco Aurélio falando coisa do Fux, Janina Pascoal entrou, falou que era culpa de Bolsonaro, aí veio a Zambelli, defendeu, Maia já entrou na história, a Maia agora já tá falando da PEC de segunda instância, tentar aprimorar, a gente vai comentar sobre isso daí. Vamos falar sobre o Ricardo Salles, vamos falar sobre o meio ambiente, na verdade, tem muita coisa acontecendo e surgiu uma notícia que Bolsonaro pegou a ABIN, a agência de inteligência, e mandou para um evento que tem aqueles ativistas que assim atuam contra o Ricardo Salles, falando da Amazônia, tinha um pessoal de ONG e o pessoal da ABIN tava no meio, a gente vai comentar sobre isso. Vamos falar da pandemia, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e os assuntos mais principais de hoje é um complemento, mais notícias da questão que a gente falou ontem, do Rodrigo Maia, a presidência da Câmara. Gente, parece que você fala uma coisa, começa a vir várias matérias na mídia nas últimas horas, mostrando coisa do Centrão, questão de fidelidade partidária, são umas coisinhas. O Arthur Lira, que eu tava falando ontem, né, mas um dos candidatos fortes à presidência da Câmara, se pronunciou, mais coisa da Tereza Cristina, e também vamos falar da esquerda. Gente, parece aí que os amigos do Soros, sabe o Geraldinho Soros, agora estarão ajudando o TSE. Teve gente que ganhou cargo no TSE. Vou mostrar para vocês umas coisinhas. Filipinho Neto, jornalista da CNN, umas coisas intrigantes. O pessoal aí do pessoal recebendo dinheiro de banqueiros do Itaú, tendo uma briga interna. Muita coisa está acontecendo, depois tem mais assuntos que ao longo do vídeo, tem muita coisa, vamos começar para tentar terminar com menos de uma hora. Questão do Dória. Após pedido de Dória, juíza derruba perfis no Twitter. O governador de São Paulo moveu ação depois da hashtag Dória Corrupto apareceu entre os assuntos mais comentados da plataforma. Foi viral, né? Aí você vê que a juíza Gabriela Marques determinou no plantão judiciário deste sábado que o Twitter suspenda 4 perfis apontados como responsáveis por ataques ao governador de São Paulo, João Dória. Os ataques foi que eles levantaram uma hashtag Dória Corrupto. E meus amigos, desses 4 perfis, 2 aparentemente, o pessoal conseguiu descobrir quem são. Um foi Henrique, do Movimento Brasil Conservador, derrubaram, mas ele já voltou. A outra foi a Laurinha Bolsonaro, também já voltou para a rede, era um perfil satírico, que fazia piadas. Aí você vê, o Dória protocolou a ação depois da hashtag Dória Corrupto, apareceu entre os assuntos mais comentados pelos usuários do Twitter. Segundo os advogados do governador, os perfis apontados foram os principais autores responsáveis pelo engajamento em massa da hashtag. Eu queria saber como foi que ele provou isso, sabe? Foram os autores, por meio de quê? No caso, há evidências de que os perfis apontados estão sendo utilizados principalmente para a propagação de mensagens ofensivas à honra da vítima. Coitado do Dória. Escreveu a juíza de plantão. Foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão diante do ânimo expresso de caluniar e difamar. Desfecho da decisão. Além da hashtag, segundo o pedido de Dória, usuários teriam dito que o governador tentou comprar a aprovação do projeto de lei que prevê a instituição de autarquias estaduais como estratégia para reduzir gastos na pandemia. Então um monte de coisa aí, vejam só. Quer dizer agora que o Dória pode ir derrubar perfis. Eu quero saber como foi que ele provou que essas pessoas eram as responsáveis. Não é a primeira vez que o Dória faz isso. No passado tinham levantado uma hashtag Dória cachorrinho do PCC, uma coisa dessa, e também ele foi atrás de um monte de gente, mas até então não lembro de nada ter acontecido. E o que vocês acham do governador de São Paulo? O pessoal foi além do limite da liberdade de expressão? Será que tem um fundo de verdade? Foi justo? Não foi? Acho que vale a pena falar. Era para ter uma matéria aqui que era relacionada ao Dória, mas vamos falar aqui primeiro do STF. Deve ter me atrapalhado aqui na ordem das matérias, deve ter colocado junto com a pandemia. Que envolve Dória, envolve dinheiro e contratos estranhos. Mas a questão lá do STF, né? Após medida do Supremo soltar o cara do PCC, parlamentares defendem mudar lei que foi aprovada pelo próprio Congresso. Já aqui na manchete, né? Peraí, lei que foi aprovada pelo próprio Congresso. Gente, tem alguma lei que não é aprovada pelo Congresso? Tem alguma lei que... Eu acho que não tem, né? Então, acho que é uma repetição, né? Pleonasmo. Aí diz que após o Marco Aurélio no STF determinar a soltura
do carinha lá, parlamentares e políticos defenderam a mudança da legislação para coibir situações do tipo. O magistrado afirma ter se baseado em novo trecho do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído após a aprovação do pacote anticrime aprovado no Congresso em 2019. Segundo esse novo texto, o juiz precisa reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias, antes não havia prazo. Com a repercussão do caso, parte dos parlamentares falou neste domingo, dia 11, em revogar esse item da lei, e outros reivindicaram aprovar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, de segunda instância. Falando isso daí. Então, a gente vai comentar isso, continuar aqui, depois a gente comenta tudo. O deputado federal Major Vitor Hugo, base de apoio total, né, era o líder do governo, cobrou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, coloque na pauta a PEC da segunda instância, prisão de segunda instância. Essa é a solução para muitos dos nossos problemas, impunidade que gera descrença na justiça, escreveu o ex-líder do governo nas redes sociais. O senador Álvaro Dias também pressionou Maia para acelerar a votação da PEC da prisão em segunda instância. O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, defendeu a proposta. Se não for aprovada essa medida, de acordo com o político pernambucano, a lei seguirá beneficiando todo esse pessoal que gosta de fazer muita coisa errada. E aí, você vê, né? Vou comentar a primeira parte da matéria com esse comentário aqui da Janaína. Carla Zambelli veio a público para falar o seguinte, ó. Sobre a decisão de um ministro do STF de soltar o chefão do PCC, faremos um projeto de lei para retirar do Código de Processo Penal a obrigação do juiz de reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias. Contamos com o apoio da população e dos profissionais da segurança pública. Aí vem a Janaína Pascoal. Foi engraçado que o Mário Frias, da parte da cultura, perguntou se era, foi quem que falou dessa vez, foi Ruth ou foi Raquel? A gente não sabe se ela penteou o cabelo ou não, né? Deputada, foi o presidente, seu ídolo, que sancionou essa pérola. Esqueceu? A população apoia a luta contra o crime, mas ele não. Bolsonaro não apoia a luta contra o crime. Gente, a PF e a PRF fazendo apreensões atrás de apreensões, sabe? Recorde de apreensão. Ministério Público leiloando bens apreendidos desse pessoal aí, né? Mas Bolsonaro é contra a luta contra o crime. Uma piada. Da fala da Janaína, tem algo que é interessante, que ela fala o seguinte, ó. Seu ídolo. Seu ídolo, não lembra aquele negócio de idolatria? Quem foi que estava falando de idolatria recentemente, que inclusive deletou a conta depois de polêmicas, depois de ofender seus seguidores? Eu acho que foi a Rosângela Moro, né? Não, vocês estão idolatrando os políticos. Mas o interessante é a questão, né? Ela reclama que Bolsonaro sancionou. Gente, é uma lei. É uma lei proposta pelo Congresso. Então, a priori, foi uma decisão do Legislativo. Bolsonaro foi lá e deu a canetada. Ele poderia vetar? Poderia. Mas o engraçado aqui é que, independente se Bolsonaro sancionou ou vetou a lei, não é uma lei que permite que todo mundo fique solto. Mas essa lei diz o seguinte, que o juiz tem que reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias. Se a pessoa está no regime de prisão preventiva a cada 90 dias, tem que reavaliar. Então, a primeira pessoa aqui que deu uma escorregada na banana foi o juiz. Se o juiz tivesse reavaliado, o cara continuava lá. É porque o juiz, não sei se estava ocupado demais, com muito processo para julgar, não sei se esqueceu o que foi que aconteceu, ele não fez isso. Aí, obviamente, os advogados aí do carinha do PCC foi no STF e falou, amigo, aqui ó, o juiz não cumpriu aqui com o que está combinado na regra da lei. O Marco Aurélio foi lá, pô, realmente isso daí tá no código. Então, se tá no código, meio que você tá certo. O Fux depois falou, revogou por quê? Porque nesse caso se considera uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é um chefão, então traz realmente risco para a sociedade. Essa foi a justificativa do Fux, que o Marco Aurélio poderia ter usado, mas não usou, mas ele também não tá assim, não só soltou, vou soltar porque eu quero soltar. Mas vocês entendem que em momento nenhum, Bolsonaro tem alguma culpa? Gente, foi um problema do trabalho, primeiro do Congresso, que sancionou isso, não precisava. Segundo, mesmo com essa lei sancionada, o juiz podia ter reavaliado, não reavaliou, depois foi para o STF que o Marco Aurélio poderia ter dado a mesma decisão do Fux e não deu. Agora a Janaína quer jogar na conta de Bolsonaro. A troco de quê? O que é que ela ganha com isso daí? O que é que ela ganha? Jogar pessoas contra Bolsonaro? A gente vai falar disso daí, logo menos. Tem pessoas na mídia que pensam da forma similar. E aí soubemos de uma coisa interessante. Olha só isso daqui. Marco Aurélio, ministro. Isso aqui foi muito estranho, ministro. Por quê?
Dono de escritório que pediu a soltura do André do Rap trabalhou no STF. O dono do escritório de advocacia que foi lá pedir, ele era assessor do próprio Marco Aurélio de Mello. Aí você vê, a decisão do Marco Aurélio, do STF, de soltar o carinha, foi com base em um pedido apresentado pelo escritório de um advogado que era assessor do gabinete do magistrado até o começo do ano. A informação foi confirmada pela reportagem da rádio Band News FM. O ex-assessor é Eduardo Baldo Barbosa, um dos sócios do escritório Baldo Barbosa Advogados, com sede em Brasília. Vocês estão vendo como são as coisas, gente? É advogado em Brasília, às vezes o pessoal trabalha no STF por nada, porque tá ganhando muito mais dinheiro, mas você ganha um acesso, você bebe um vinho junto, você tem um WhatsApp, e a pessoa WhatsApp, ô ministro, tô com um caso aqui, tem como adiantar, ministro? No entanto, o pedido não é assinado por Eduardo, mas pela advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia dele. Menos mal, né? Porque senão ia ficar muito na cara o próprio cara que trabalhou, mas ele é o dono do escritório. Em fevereiro, o defensor postou na internet uma mensagem de despedida e agradecimento pelos 2 anos de experiência no gabinete de Marco Aurélio. Não vou falar nada. Aí, saiu depois da reportagem, né? Depois de tudo que aconteceu, o Marco Aurélio foi lá e atacou o Fux. Chamou o Fux de censor. Uma postura de censor, está censurando ele. Vamos ver o que ele falou. Ele, o Fux, assumiu a postura de censor. Atacou Marco Aurélio em entrevista à CNN Brasil. Isso é perigosíssimo. Eu não sou superior a ele, mas também não sou inferior. Prosseguiu o ministro do STF, que concedeu habeas corpus ao carinha do PCC. E, gente, já falei pra vocês, o STF é bem complicado, porque não tem chefe. Pode ter um presidente, que é quem gerencia ali a pauta, mas todos são iguais. São 11 semideuses, talvez deuses. Você sabe como é o pessoal do STF. Então ele falou, amigo, a gente tá no mesmo lugar. Você deu a sua decisão monocrática contra mim. Fique esperto. Ainda sobre o tema, Marco Aurélio afirmou que tomou decisão amparado pela legislação em vigor e que, ao seu ver, qualquer entendimento contrário assumia a figura de... Ele iria fazer ele assumir a figura de um justiceiro. Alguns acham que o fim justifica o meio, declarou. Nesse sentido, ele citou que tem mais de 40 anos de carreira na magistratura brasileira. Tipo assim, isso é meio complicado. Você, enquanto cidadão comum, eu também como cidadão, eu acho que a gente pensa muito mais pelo certo e pelo errado do que pela lei. E pelo certo, o cara tinha que estar preso. Certo e errado, é a moral. Moral cristã de Deus. Certo e errado, cara, esse cara tá errado, fica lá. Não é porque o juiz não teve tempo de reavaliar que vai te dar o direito de sair. Mas enfim, ironia. Depois de disparar críticas contra o censor presidente da corte, o ministro não atacou diretamente André do Rap, que, segundo investigadores da Polícia Militar de São Paulo, aproveitou a liberdade e fugiu para o Paraguai. Em vez de se posicionar de forma contundente, ele preferiu ironizar a situação. Quem sabe seja o caso de suspender meu contra-cheque, questionou o ministro. É como as coisas, né? Ele podia ter criticado o cara que fugiu, diversas coisas. Não, ele vai lá reclamar do Fux e vai fazer piadinha. Suspende meu contra-cheque, suspende meu salário. Aí, uma notícia aqui que, para alegrar um pouco, botar um pouquinho de esperança no coração de vocês, o Leonardo Coutinho trouxe informação que nas últimas horas, um carinha aí, brasileiro, que estava no Paraguai de férias, meio que fugido do Brasil, foi pego, o Brasil pediu ajuda da Interpol, foi pego e vai ser extraditado para o Brasil. Então, se o André do Rap estiver lá, talvez ele possa vir para cá também. E o Coutinho é o seguinte, parece que o André do Rap fugiu para o Paraguai. Acho que os bandidos brasileiros andam meio desatualizados sobre o país vizinho. Os paraguaios aprenderam de prender Fábio Costas, também conhecido como Pingo ou japonês, um dos bandidos mais procurados do Brasil. E não estou fazendo piada, o Paraguai está prendendo como nunca. No ano passado, fiz uma apresentação no Banco Central deles. Vi a disposição do país em mudar protocolos e livrar-se dos bandidos. Se eu fosse apostar para André do Rap fugiu, eu apostaria na Bolívia. Então vamos ver, né? Vamos ver. Espero que tenha um pouquinho de, esperança no coração. Aí aqui, que era pra estar depois daquela notícia do Dória, porque era sobre o Dória. Dória fala, ele tá muito chateado que chamaram de corrupto. Será que... Vamos ver aqui, né? Que essa matéria do antagonista não tá falando isso, mas tá sugerindo que tem algo estranho, Dória, no seu governo. Essa é uma matéria falando o seguinte, contrato firmado por governo Dória sob suspeita.
Ministério Público de Contas de São Paulo identificou uma série de irregularidades no processo de contratação de uma empresa para fornecer profissionais de enfermagem ao Estado por 34 milhões. Pouquinho dinheiro, né? 34 milhões, tá de boa. Além de identificar um possível sobrepreço, olha, superfaturamento, no contrato firmado pelo governo João Dória, o Ministério Público descobriu que a contratada Assistenza tem capital de R$3.000. Tem, o contrato é 34 milhões. Agora o capital dela é R$3.000. Vai vendo. Conta com apenas 2 funcionários e foi escolhida sem licitação, após uma pesquisa de preços que tinha como concorrente, concorrente 2 pessoas, mãe e filha. A empresa que foi derrotada foi a Salos, que ofereceu um orçamento de 40 milhões, 6 milhões a mais. E esse daqui, já é sobrepreço, superfaturamento. Essa empresa aqui, essa Salos, é presidida pela Adriana Marostica, que é mãe da dona da Assistenza. Ou seja, a empresa que perdeu, a dona é a mãe da empresa que ganhou. Coincidências do Brasil, né? Thalita Marostica. Até fevereiro, ambas as empresas declaravam endereço no mesmo prédio. Eu acho que vai dar ruim, Dória. As coisas estão ficando complicadas. Cada dia que passa está ficando um pouquinho mais complicada pro Dória. Tenho uma que de 2021 Dória não passa. E aí, gente, só falando de pandemia, tinha que mostrar aqui para você essa imagem. Falei um pouco isso aqui no vídeo de ontem. O povo foi lá, abriu a loja da Van. O povo foi lá, doidado, fazer compra. Luciano Hang tava lá. E aí vem o André Fran, ligado aí ao Grupo Globo, não lembro se ele da Globo ou do Globo News, aí vem falar, parabéns à Van. Não pela inauguração de mais uma loja, mas por promover uma situação como esta, em meio a uma pandemia. Se esse país fosse sério, isso dava prisão. O cara quer prisão, gente. Aí o Rafa Gal fala o seguinte, aglomera Brasil. Deus é top demais. Economia torando, esquerdista chorando. Tem coisa mais gostosa? Esse pessoal quer fica em casa. Fica em casa. O salário dele, gordo, aí do Grupo Globo, tá pingando na conta e ele ganha, sabe? É isso aí, chorando por seus similares. Enquanto isso, aqui são as pessoas que estão tentando fazer o Brasil andar pra frente. A economia tem que aquecer. Tem que vender empregos. E o pessoal tá aqui, fazendo a parte. Mas pra esse cara é a pior coisa do mundo. Fica em casa, não sai de casa. Aqui, pra mim, foi uma das melhores participações ativas do povo brasileiro na luta pela liberdade. Essa daqui foi sensacional. Porque aqui não foi a loja da Van. A loja da Van tá beleza, a gente fica feliz de ver o povo não comprar. Agora aqui, gente, mesmo com governadores, prefeitos, a lei conta, todo mundo conta falando que não, a população... Aí, Ciro de Nazaré, mesmo sem procissão, fiéis fazem caminhada e aglomeração. Tá vivo, né? Jesus tá vivo, não morreu, tá aqui, O povo falou, cara, não, o Ciro de Nazaré, não, a gente vai fazer. Que seja você querendo missa virtual, vai lá e faz. A gente vai tomar as ruas. Tô nem aí. Olha só como são as coisas, né? Realmente, isso aqui, pra mim, hoje ainda, né? Dia de Nossa Senhora, sensacional. Parabéns ao povo brasileiro. Mostrou, né? Mostrou pra que veio. E aí, gente, olha só. Ele, mais uma vez, o Tedrinhos, aquele cara lá, o dançarino lá do bar, aquele vídeo que rola, todo mundo fala que é ele. Vejam só, apareceu uma matéria, inclusive saiu aqui esse cara aqui é americano, mas saiu aqui nos jornais da Austrália, aqui o news.com.au, que tá falando que a Organização Mundial da Saúde, OMS, é o que deu uma reviravolta e agora ela não tá mais apoiando os lockdowns. Falou, não, gente, você tem que entender, realmente a gente tá percebendo que a principal consequência de você fazer o lockdown é bem complicado porque você vai fazer as pessoas pobres ficarem ainda mais pobres. Então não pode ser o principal meio de combate a tudo que está acontecendo. Agora, outubro, depois de que 6 meses, 7 meses já, agora eles mudam de ideia. Passaram esse tempo todo aí de piada não, agora eles mudam de ideia. Aí você vê, o Elon Musk, lá da Tesla, falando, a Suíça estava certa. O que é que ele está falando com a Suíça? Não, a Suécia. Suécia, em momento nenhum, adotou lockdown, deixou o pessoal lá meio solto, seguiu lá até a ideia do matérias que falava que queria imunidade de rebanho e toda essa questão. Aí você vê, teve um crescimento,
Depois, a queda. Acabou. Acabou. Tudo resolvido. Tava aqui, ó. De março até, vou dizer aqui, final de julho. De março, final de julho já tinha acabado. No entorno aqui de que 4 meses. 4 meses, tudo resolvido. Bola pra frente. Desde agosto não tem mais nada. Nada. Isso nunca parou. Nunca teve nada. Mas complicado, né? Não, vamos ouvir a Organização Mundial da Saúde. E aí, saiu uma pesquisa, eu achei muito estranha, falando que a maioria defende obrigatoriedade da vacina. Você tem que ser obrigado a tomar. Segundo a Datafolha comentando sobre isso. Aí você vê, ó. Foi vendo a pesquisa em São Paulo, Rio e Belo Horizonte e Recife, mostrando que mais de 75% dos entrevistados acham que a vacina tem que ser obrigatória. O apoio à vacinação é majoritário nas 4 capitais. O índice mais alto foi em Belo Horizonte, com 81% declarando apoio. Aí Rio 80%, São Paulo 7,9% e Recife 7,5%. Agora eu pergunto assim, ó. Quem quer que seja obrigatório? Não é mais fácil que essas pessoas vão lá, tomem e elas fiquem imunizadas? Tá tudo resolvido? Ela já tomou, ela tá imune. Por que ela tá se preocupando com o cara que vai ficar doente? Deixa o cara ficar doente, o cara não quer? Tem que ser obrigatório? É muito me espanta, uma pesquisa da Datafolha, será mesmo? Porque do que eu vejo a população falando, eu não tô vendo o pessoal muito animado não, viu? Não tô vendo o pessoal muito animado não. E aí já avançando para falar aqui do meio ambiente, falar do Salles, falar da questão da BIM, saiu uma matéria na Folha de São Paulo criticando várias coisas do governo, falando que Bolsonaro quer pagar de liberal, disso, daquilo, mas tem que dar uma resposta. Aí alguns números vão sair, números do INPE, para mostrar que o governo está um fiasco, não está cuidando da Amazônia, do Pantanal, está queimando tudo, aquela narrativa chata de sempre. E aí colocaram como título, Salles precisa sair. Aí o Salles veio aqui a público, ainda fez assim, um trocadilho, né, com a questão do dia do fico e diz, ó, se é para o bem de todos e felicidade geral da esquerda, diga a Folha que fico. Fazendo piada, né? Não acho que é felicidade, é tristeza geral da esquerda. Diga que fico. E aí o pessoal botou fica Salles. Ele veio a público aqui, ó, para falar, ó, acabou a incêndio na Chapada dos Veadeiros. Tá de boa, o governo firme e forte, trabalhando, isso daí. Não vai deixar nada para trás. Mas o interessante da questão ambiental foi isso aqui que eu falei para você lá no início. Saiu uma matéria no Estadão falando o seguinte, ó, o Brasil enviou 4 agentes de inteligência da ABIN para a reunião do clima no ano passado na Espanha. E aí, meio que só surgiu agora a notícia. Renato fala o seguinte, ó, que notícia maravilhosa. Monitorem esse pessoal que gosta de tocar o terrorzinho nessa área ambiental, Clube de Roma e a turma do Sínodo da Amazônia. Chorem globalistas. Parabéns, General Heleno. O antagonista também soltou a matéria, deu uma repercussãozinha e trouxe de forma mais resumida. O governo Jair Bolsonaro enviou 4 agentes da ABIN à Conferência do Clima das Nações Unidas, realizada em dezembro do ano passado em Madrid, diz o Estadão. Segundo o jornal, os agentes monitoraram ONGs, integrantes da comitiva brasileira e representantes de delegações estrangeiras. Além disso, eles foram credenciados como parte da equipe do GSI da Presidência da República, sem que o vínculo com a ABIN fosse informado à ONU. E aí depois o pessoal foi, checou e falou, chorou, teve choro do pessoal tudo. Então você vê, né? Quando o governo fala, gente, ó, a gente tá vendo a questão das ONGs. Além de Bolsonaro entender dessa questão ideológica, sabe que a esquerda vai cair, vai se aproveitar da situação. Ele ainda manda o pessoal que tem experiência de coleta de informação, o pessoal aí da BIM fala, não, cara, vai lá e olha de perto, vai lá e olha de perto. Comparando com o ano passado, esse ano, beleza, teve narrativa, o pessoal encheu o saco, mas nem se compara. O primeiro ano do governo foi aquele alvoroço inteiro, foi foto aí do Leonardo DiCaprio, da Madonna, do Cristiano Ronaldo, aquela chatice, Globo Bolsonaro, ficou aquilo ali o tempo todo. Agora, tentaram começar no início, até teve a narrativa da Amazônia, e depois, cara, o governo dominou a narrativa. Ricardo Salles foi a todos os programas de TV do Brasil, basicamente. Quase todos que tem entrevista, tira o Jornal Nacional, que não entrevista ninguém, pra ir lá e falar, cara, não é bem assim o que tá acontecendo. Acho que foi um ponto forte do governo. Vi um avanço muito grande na comunicação. E aqui chegamos, até sentar direito aqui, naquele assunto mais importante assim do vídeo. A gente começar a falar da questão Rodrigo Maia, os complementozinhos de ontem, falar um pouco do Centrão, as notícias que apareceram nas últimas horas. Então, uma das notícias que apareceu foi as faltas de Davi Alcolumbre. Veja só como são as coisas.
Em busca da reeleição, aí na presença do Senado, o Alcolumbre tem delegado a missão de conduzir os trabalhos em plenário a outros congressistas. Vai lá, fera, vai lá, resolve por mim, tô preocupado aqui com minha reeleição. Um levantamento da Cruzoé mostra que Alcolumbre não estava presente em 16 das 25 sessões plenárias com votações nominais ocorridas desde julho. Gente, a gente tá em outubro, no início de outubro, fica no meio. Galera, de lá pra cá, amigos, já teve 25, ele faltou 64, foi um nada, 3 meses. Ou seja, ele se ausentou em 64%. As faltas geram incômodo entre os congressistas que não fazem parte da turma do presidente. A principal reclamação é de que as ausências são usadas por Alcolumbre para fazer articulações políticas em favor de sua reeleição. Aí você pode falar, pô, o cara só pensa em reeleição, o cara só pensa em reeleição, o cara só pensa em reeleição. Gente, esses meses eu tava conversando com o pessoal, mostrei pra vocês umas coisas ontem. Falaram, ó, outubro a dezembro, a cada biênio, outubro a dezembro do biênio é movimentação sem parar em Brasília. Outubro a novembro. Ano que vem vai ter? Não vai ser a mesma coisa. Por que ano que vem não vai ser a mesma coisa? Porque no ano que vem não vai ter a questão de eleição. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Quanto a gente não falou ontem sobre o papel crucial, como é um cargo importante o presidente da Câmara. O do Senado vem aí na mesma forma. Se o presidente da Câmara pode colocar os impeachment, né, contra Bolsonaro, até contra ministro do governo, o presidente do Senado pode colocar impeachment contra ministro do STF. E o Alcolumbre está sentado em cima desses pedidos. Imagina se ele te botasse para andar para frente. O Brasil ia levantar o Alcolumbre no colo, mas parece que ele não quer. Então você vê como são as coisas. Então, o governo como um todo, digo assim, não o governo Bolsonaro, mas os políticos brasileiros em Brasília, nesse período, tá todo mundo tentando agilizar o seu lado. Por quê? Porque não é só o cargo da presidência da Câmara. É isso daí que juntamente tem os acordos das comissões, disso, daquilo outro, e por aí vai, papapá. Semana passada, quantas notícias saíram? Eu não trouxe aqui ainda porque eu tô analisando para tentar entender. Que é a questão da comissão do orçamento. Tá tendo aí agora para fazer aquela comissão mista do orçamento. E tá tendo a briga, um cara lá, que é do lado do Rodrigo Maia, e o Alcolumbre até deu uma ajudinha pra esse cara, pra ele não perder a comissão, e do outro lado tem Arthur Lira, que é do PP, que tá na base do governo. Inclusive, essa comissão do orçamento determina quanto dinheiro o executivo, no caso o Bolsonaro, vai ter para gastar. Não o Bolsonaro, o governo, assim, o ministério, aquelas coisas. Então, eu acho muito mais vantagem para o Bolsonaro ter alguém que quer puxar um saco dele, lá o Arthur Lira, do que alguém do lado do Maia. Então tá uma quebra de braço gigante. São inúmeras comissões que estão aí para rolar. E aí eu mostrei para vocês aquela questão da Tereza Cristina. Saiu a matéria. Essa matéria aqui foi a que saiu, no caso, anteontem, então 2 dias atrás, trouxe no vídeo de ontem, que falava que, tipo assim, tá se conversando a possibilidade da Tereza Cristina sair como candidata a presidente da Câmara, e ela falou, ó, galera, até o momento, rapaz, não sei, velho, não sei, não me falaram, eu não tô sabendo nada, eu tô sabendo isso daí pela mídia, a mídia que tá especulando isso, de minha parte, não tem nada construído. Tem gente toda ela fala assim, vai, você tá falando Câmara, gente, Câmara, vocês entenderam, a gente tá falando da Câmara. Eu tenho certeza que eu devo ter me atrapalhado alguma vez nesse vídeo, mas continuando aqui. E olha só, aí ontem saiu a matéria, na verdade, isso aqui foi ontem... Não, realmente isso aqui foi ontem a matéria. Saiu ontem a matéria, tô pensando se tá no horário da Austrália ou tá no Brasil, mas isso aqui realmente era do Brasil. Saiu a matéria, fala o seguinte, ó. O que pensa a Maia sobre as possibilidades de Arthur Lira na presidência da Câmara? Peraí, começaram a falar da Tereza Cristina, agora já tá perguntando a Maia o que ele pensa do Lira, são adversários. Há interlocutores com quem tem conversado, Rodrigo Maia tem garantido que se fosse hoje, o Arthur Lira, candidato preferencial do centro e de Jair Bolsonaro à presidência, não seria eleito. Hoje ele não vence, segundo Maia. Mas admite que, como a eleição acontece só em 1º de fevereiro, muita coisa pode mudar. Aí Maia fala o seguinte, ó, Maia estima que o candidato que representar a frente ampla, ou aquela frente ampla que a gente vem falando, que é DEM, PSDB, MDB e a esquerda, olha só, a esquerda vai estar com esse pessoal, que foi a eleição do Rodrigo Maia, como o Ciro Gomes falou, não, a gente não tinha como ganhar, falei, vamos se juntar com o Maia, porque a gente se junta agora com o Maia, a gente negocia o apoio, falou, Maia, a gente vai te apoiar,
Beleza? Agora a gente vai querer algumas comissões chaves, que é o que o Ciro Gomes fala. Maia entregou o pacote anticrime, esse que a Janaína Pascoal está reclamando do Bolsonaro, a relatoria, Maia entregou por Marcelo Freixo. Então a esquerda fala, cara, vamos se juntar, vamos ver aqui que é o nome pra gente ganhar alguma coisa. Pra gente pegar algumas comissões chaves que vão ser interessantes pra gente poder atrapalhar a vida do governo. E aí fala depois o seguinte, ó. A propósito da esquerda, Maia tem dito que é grato a ela, pois ficou ao lado dele quando, meses atrás, o Centrão tentou isolá-lo. O Ciro Gomes falou, Maia, somos aliados. Maia é um grande aliado da esquerda. Maia é um grande aliado da esquerda. Sobre a articulação para tentar fazer Tereza Cristina uma candidata que agrade a ele e a Bolsonaro, Maia tem repetido que a ministra é uma de suas melhores amigas e que seria uma glória para ele ter sucedido na presidência por uma mulher. A Tereza Cristina atualmente é do DEM, agora é uma ministra muito boa. Eu espero que Bolsonaro realmente tenha um nome aliado a ele, porque senão Bolsonaro vai ter que repor a ministra e também espero que ele ache um nome também tão bom quanto. Mas vamos analisar isso daí. E é o interessante que, depois que saem essas matérias, o Arthur Lira, um perfil pequenininho lá no Twitter, uns 2.000 seguidores, foi lá dar um bisoeada. Ele não gostou não. Olha o que ele diz, ó. É impressionante o número de especulações em torno da sucessão da Câmara e no Senado. Antecipar o assunto apenas tumultua o ambiente político e não favorece o que realmente precisa ser discutido. Gente, esse pessoal já tá articulando. Tu acha que esse pessoal já não tá lá em Brasília tentando contar voto, ver quem vai apoiar, quem não vai apoiar, apoiar em troco de quê? Pô, Lira do PP. Tem um PL aí, PL, chega aí, a gente tá no mesmo lado. O que é que você quer pra você me apoiar? Pra gente emplacar o Arthur Lira. Pô, não, vou querer, sei lá, a CCJ, Comissão de Justiça. Ah, tá, não sei o que, aí vai, não vai, não, mas pô, aquele cara também pediu, e aí? Não, pô, não, aí tô negociando, tá vendo? Mas calma, ó, ele tá falando da questão especulação pra tumultuar. Vai fazer mais sentido aqui agora, ó. Essa questão da Tereza Cristina, aí eu fiquei assim meio indagado. Falei, cara, Tereza Cristina, tá. Se ela falou que não veio da cabeça dela, veio de onde? Aí eu fui pesquisar a matéria mais antiga de todas. E aí é a do Congresso em Foco do UOL. Inclusive até quem noticiou depois daí foi a revista Fórum, que é da esquerda, e falou segundo a reportagem, o furo de reportagem do UOL, blá blá blá, de Lauriberto Pompeu e Edson Sardinha. Aí falou da Tereza Cristina. Aí a matéria é o seguinte, ó, Tereza Cristina é pressionada a disputar o comando da Câmara. Em conversa com deputados, a ministra nega a intenção de concorrer. O Congresso em Foco afirmou que há um movimento para a candidatura. A articulação não foi iniciada por Tereza, mas por congressistas ligados a ela. E conta com apoio de segmento das bancadas ruralista e feminina e base do governo na Câmara. E olha só, por enquanto não há posição unificada. Esses três grupos da Câmara, que são os três grupos, bancada ruralista, feminina e base do governo, estão divididos no apoio das candidaturas. Marcos Pereira, do Republicanos, vocês estão vendo aí o partido do Celso Russomano, Bolsonaro trouxe para perto, Arthur Lira, do PP, e ainda existe uma certa conversa com o MDB do Baleia Rossi, inclusive você viu lá que Bolsonaro mandou o Temer lá para a viagem do Líbano. Então, junta essa matéria, que você vê que o pessoal não bateu o martelo ainda, não tá tão unificado com o que o Arthur Lira falou. Ele falou, vocês estão querendo gerar tumulto, vocês estão querendo atrapalhar pro meu lado. A gente tá querendo fazer alguma coisa, vocês estão querendo criar um nome. Por quê? Pensa assim, gente. Tereza Cristina é um nome interessante. Talvez ela não consiga os 300 votos para ser eleita. Mas pode chegar um grupo e falar, velho, nós somos 60 pessoas e eu tô fechado com a Tereza. Ainda que ela perca, eu vou votar nela. É 60 votos, é 60, mas eu vou votar na Tereza. Aí a Tereza, junto com essa aqui, ó, os congressistas ligados a ela, essa base de apoio dela, não sei quantos deputados são, chegam lá e conversam com esses três. Vai conversar com o Marcos, vai conversar com o Arthur Lira, vai conversar com o Baleia Rossi e até com o candidato do Maia. Fala só o seguinte, ó. A gente tem um grupo aqui de 60 deputados. São 60 votos. E aí? O que é que vocês vão oferecer pra gente não colocar a Tereza e esses 60 votos aí ser pulverizado e ficar perdido? Quem que paga mais? Quem que vai dar mais comissão? O que é que a gente ganha se a gente apoiar vocês? Então, o momento agora, galera, parada em Brasília voa. Parada em Brasília tá voando, tá voando. E o Bolsonaro, o governo, não tá de olho fechado pra isso não, tenha certeza. O que foi o governo fez recentemente? Mudou todos os líderes na Câmara.
líderes, o líder e os vice-líderes, conversando algumas coisinhas aqui, mudando alguns quadros, criou ministério, veja o Fábio Faria, a quantidade de reunião que vem fazendo, conversando com os deputados do famoso baixo clero, que são os líderes partidários, e aqui eu na mão, naquele homem a homem, marcação homem a homem, enquanto lá o Ramos está vendo com os grupões, os líderes partidários. O governo tá ligado, E aí você vê, ó, vai juntando as coisas. Só no ano que vem, a matéria do antagonista, falando que Bolsonaro negocia com o Congresso o cancelamento do recesso de janeiro. O plano é votar no ano que vem todas as matérias urgentes a fim de poupar candidatos governistas nas disputas municipais não estão sendo votadas agora. Rodrigo Maia disse ao G1 que o cancelamento do recesso permitiria votar projetos que ele consideraria essenciais, como a PEC emergencial. Então o pessoal aqui tá tendo eleição, tá já negociando essas coisas. Não, quando já chegar em janeiro, gente, já tá com o martelo batido. A votação é em fevereiro, mas já tá partido, então vamos adiantar, vamos botar agora para as coisas passar, o que tinha para ser decidido já foi decidido. Só que aí saíram duas matérias bem interessantes. Uma no Estadão e a outra também no Estadão. E você fala, cara, a diferença de tempo dessas matérias dá em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Primeira, editorial, fica para depois. Essa matéria aqui só me vem na cabeça o posicionamento da Janaína Pascoal, tentar jogar pessoas contra Bolsonaro. E fala o seguinte, ó: Bolsonaro foi eleito com a promessa solene de revolucionar o Estado brasileiro, promovendo toda a sorte de reformas e de planos de reorganização. O objetivo, segundo garantiu na campanha, era entregar ao país um Estado que estivesse a serviço dos contribuintes e não se servindo destes. Não, Bolsonaro abandonou as pautas de governo. A mídia reclamando disso? Que história é essa? Que história? A mídia tá achando ruim que Bolsonaro tá mais de boa, tá mais quieto? Será que isso aqui não é só uma tentativa pra falar aí, ó, Bolsonaro abandonou vocês? Bolsonaro abandonou as pautas. A mídia tentando capitalizar em cima do momento, que teve várias notícias, a questão do caso, todas essas estatísticas que vocês estão vendo nas redes. Era evidente para quem tivesse um mínimo de informação que Bolsonaro não tinha como entregar o que prometera, não em razão das circunstâncias, mas porque em toda a sua trajetória política sempre defendeu exatamente o contrário. Corporativista e estatólatra, o deputado do baixo clero notabilizou-se por voltar contra todas as medidas necessárias para destravar o Estado e melhorar a qualidade das contas públicas. Realmente, Bolsonaro é isso? Quer dizer que é culpa de Bolsonaro que as coisas no Congresso não andam, mesmo com todas as reformas que o governo já enviou, mesmo com todas as MPs que o governo manda, o Maia não vota, algumas que deixa caducar. Se estivesse realmente interessado em ajudar os pobres e entregar ao sucessor um país melhor do que recebeu, Bolsonaro já teria organizado uma base parlamentar sólida para aproveitar a disposição reformista demonstrada pelo Congresso. Bolsonaro não está montando a base. E o Congresso gosta de reformas. Isso aqui é o que diz o Estadão. Então, um momento, vai vendo, né? Aí depois, o próprio Estadão tinha soltado antes que eu falei essa matéria. Disputa no Senado trava votação de reformas. Aí você vê. O governo conseguiu aproveitar o embalo do Congresso para aprovar o novo marco legal do saneamento. Isso aqui não é reforma? O governo aprovou. Mas, desde então, a fila de micro-reformas está travada no Senado. Apostas para a retomada econômica desde o início da pandemia, o novo marco legal do mercado de gás e novas regras para a recuperação judicial foram aprovadas pelos deputados e estão à espera dos senadores. A culpa é de Bolsonaro nessa situação ou sobre esses pontos aqui a culpa é dos senadores? Também não há previsão para votar textos que modernizam regras dos setores ferroviário e elétrico, que começaram pelo Senado. Todos esses projetos estavam na lista de prioridades enviada ao Congresso pelo ministro da Economia Paulo Guedes ainda em março. Março enviou. Então, acha que aquela matéria, aquele editorial, é para criar narrativa, né? Pegar que tem muita gente chateado com algumas coisas que aconteceram nos últimos dias e tentar jogar essas pessoas contra o governo. Só quem ganha é a esquerda. Da relação apresentada, somente o marco do saneamento, que abre espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração de serviços de abastecimento de água, coleta também de esgoto, limpeza urbana e reciclagem de lixo, teve aval dos parlamentares até agora. Entre os projetos à espera de votação estão a nova lei do gás, aprovada em setembro pela Câmara, e os novos marcos do setor elétrico e de ferrovias, em discussão no Senado desde 2016 e 2018, respectivamente. Para Rogério, é difícil que os três sejam votados ainda neste ano.
a culpa é de Bolsonaro? Então pra quem faz a matéria daquela? O pessoal tá se aproveitando. Aí você vem Rodrigo Maia pra falar, a reforma administrativa não sai esse ano, admite o Maia. Aí a culpa é de Bolsonaro? A culpa é do governo federal? Ou a culpa é dos congressistas? É dos parlamentos, dos deputados federais, dos senadores? Aí, olha só que interessante. Que aqui a gente vai quase fechar o arco aqui dos comentários. Tem outro slide aqui, depois um comentário de um jornalista da grande mídia, que ele tá criticando o Bolsonaro pra esquerda, mas aos meus olhos, ele tá elogiando o Bolsonaro com o que ele tá falando. Só que saiu uma matéria na Veja também, no dia de ontem, logo depois que a gente falou do Rodrigo Maia, questão do Centrão, presidente da Câmara, falando o seguinte, ó. A taxa de fidelidade dos partidos e dos políticos que apoiam o governo, batizada de Nova Articulação Política, estratégia do Planalto consiste em premiar aliados com cargos públicos. O governo está dando cargo pro Centrão, mas não ia parar de dar cargos pro Centrão? Calma, amiguinho, a própria matéria vai te explicar. Em fevereiro deste ano, Bolsonaro assistiu no Palácio da Alvorada a uma apresentação feita pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. No encontro, o general da reserva mostrou como milhares de cargos públicos estavam nas mãos de partidos que faziam oposição ao governo no Congresso. Então, os cargos que uns meses atrás falando Bolsonaro estavam cargos para o Centrão. Esses cargos estavam na mão de partidos de oposição, alguns do PT, PSOL, PCdoB. Falou, cara, entre dar cargo por dar cargo, vamos pelo menos tirar do PT e vamos dar pro PP, vamos dar pro PL, vamos dar pro Republicanos. Você falou, pô, é interessante, né? Após analisar esse levantamento, o presidente disse o seguinte: preciso de uma base sólida sem tomar lá da cá. Como é que aquele editorial ali falou que o Bolsonaro não pensou que é uma base sólida? Isso daqui foi em fevereiro desse ano. Pouco tempo depois, ele começou a se reunir com o presidente de diferentes legendas, como Ciro Nogueira, do PP, que é do Arthur Lira, Baleia Rossi, do MDB, só ficou de fora da lista Valdemar Costa Neto, líder do PL, que falou com o Bolsonaro por uma videoconferência, e o pastor Everaldo, comandante do PSC, atualmente preso. Nesses encontros foi selada uma aliança que foi batizada de Nova Articulação Política do Governo. O interessante para falar sobre isso daqui, em abril, foi um ponto-chave para o governo conseguir, mais apoio do Centrão. Por quê? Maia resolveu achar que... Maia, não sei o que passou pela cabeça dele, achou que tinha mais poder do que ele realmente tem. Foi na Espanha, se encontrou com o pessoal para discutir sobre parlamentarismo. Você deve lembrar disso. Naquela época, foi um pouquinho... Foi no período ali que inclusive rolou aquela live do domingo, que o Roberto Jefferson estava com o Oswaldo Eustáquio, todas as questões rolando. O Brasil tava todo mundo puto, lockdown, todo mundo trancado. E aí começaram a sair notícias falando assim, ó, para aliados, Maia passou do ponto, Maia deve, dar uns passos para trás. Saíram matérias falando assim, Ramos, que é esse daqui, que apresentou isso para Bolsonaro, Ramos vê momento de possibilidade de se aproximar com o Centrão. Por quê? Porque Maia estava queimado. Começaram a subir hashtags, Maia isso, Maia aquilo outro, todo santo dia que foram parar nos top trends mundiais. Então, Maia acabou abrindo essa janela para o governo realmente conseguir criar uma aliança, puxar a galera, falou, vem aqui, cola aqui na direita, sai aqui, vem aqui um pouquinho, sai pelo menos assim direita pra gente poder conversar. E aí você vê, ó, com isso, pra você falando, tá, e o que é que Bolsonaro ganhou com isso? Aqui, ó, de forma agora clara. Com isso, os resultados começaram a aparecer no governo. Um levantamento do Palácio do Planalto, obtido pela Veja, revela que o governo passou a monitorar a taxa de fidelidade dos partidos. Numa votação, o PL, que conta com 42 votos na Câmara, registrou um índice de apoio de 86%, enquanto o PP, que contabiliza 33 deputados federais, alcançou 86%. Essa performance também é monitorada individualmente em uma ficha com dados de cada parlamentar. Já ouviram falar das emendas, né? As emendas, assim, não, tu quer um dinheiro para dar pro teu povo, para fazer obras naquela região, que vai beneficiar o povo daquela região, mas que tu também vai ganhar, assim, né, um marketing político? Deixa eu ver como é que tá a tua performance aqui, meu amiguinho. E você vê, ó, o senador Ciro Nogueira, por exemplo, tem um nível de apoio às pautas de Bolsonaro classificado como verde, ou seja, a melhor pontuação. Os opositores, claro, estão na zona vermelha. Fico me perguntando como é que a Veja conseguiu esses dados, né? Mas, interessante. Tá vendo aí, gente?
O que é aproximar? O que é realmente fazer? Isso aqui, desculpa me falar, não tem o que falar, é política. Isso é política. Precisa de votos para vencer. E aqui, ó, tá conseguindo 86% com ambos os partidos. Chamou pros caras e falou, cara, 42 votos aqui, ó, e outro aqui, ó, 33, somando daqui dá 75. Reduz 7,5, vai dar aqui em torno de 65 votos. 60, dos 75, o cara tem 65 votos na mão. E só fez tirar carro, que era do PT, do pessoal do PCdoB, e dá pros caras aqui. Toma aqui, ó, vai tirar do PT e vai lá de cá. Não mudou nada, capaz de ter ficado até melhor. Olha aí, amigos. 22 meses sem corrupção. Ah, Bolsonaro se lutou com o Centrão. É política, é política. Muita coisa tá rolando. E aí, pra gente meio que fechar isso daqui, pra gente começar a falar da esquerda, vai dar 1 hora também o vídeo de hoje. Guilherme Amado, lá da época, tudo, vem falar o seguinte, ó. O risco de ruptura institucional continua tão grande quanto meses atrás. Bolsonaro não se tornou moderado, como o governo quer fazer parecer. Concordo com a análise da Lia. Bolsonaro golpeia a democracia por dentro. Moderado não ameaça socar um repórter. Gente, o que é que ele tá falando isso daqui? Que tipo assim, o Bolsonaro pode estar... calmo, quieto, sem entrevista, sem polêmicas, mas não se enganem, Bolsonaro continua a mesma coisa e tá só esperando a oportunidade para romper com o establishment, dar um pé na bunda em todo mundo e falar, ó, velho, é mito, nova era, estamos aqui. A própria época tá falando isso daí, ó. Isso daqui é uma mensagem pró-esquerda. Mas lendo na direita, ó, o risco de Bolsonaro romper com tudo e falar, cara, não quero ser amigo de vocês, ó, tá aí. Só tá esperando o cenário ficar do jeito que ele quer. E ele tá falando que Bolsonaro, lá atrás, onde ninguém tá vendo, na calada da noite, tá se movimentando. Tá se movimentando. A esquerda não tá gostando. A esquerda não tá gostando. E aí, isso aqui acho que vale a pena falar, porque o pessoal fala, Bolsonaro, Guedes, essas pautas só pra mim, realmente, agora a gente fecha esse assunto. Lauro Jardim. O recado de Bolsonaro para Rogério Marinho. Tinha dito pra vocês semana passada, eu tinha falado, falei, ó, galera, Bolsonaro chamou o Rogério Marinho e falou, ó, velho, tu falou do Guedes, segura a tua onda aí, amigo. Eu sei, tu quer se lançar até governador lá no Rio Grande do Norte, vai lá, a gente vê isso daí, se eu tenho que te apoiar. Agora o Guedes é o Guedes, sabe? Fica de boa. E você vê, ó, Bolsonaro disse a Marinho, sabe quando a pessoa está numa competição de cabo de guerra, sabe onde a corda arrebenta? No lado mais fraco, fica atento. Poucos antes foram questionados por Múcio. Presidente, quantos substitutos o senhor tem para Paulo Guedes? Nenhum, foi a resposta. Múcio fez a segunda pergunta. E para Rogério Marinho? Uns 20. Devolveu Bolsonaro. Isso daqui não é crítica. O Rogério Marinho não vai sair. Faz um papel muito interessante. Ajudou bastante na reforma da Previdência, na articulação para passar. Mas, amigo, deixa o Guedes quieto. Não vai procurar confusão com o Guedes. E aqui essa matéria surte bem no mercado financeiro, que o pessoal sabe como é. Para de bolsa, meu Deus, vamos mandar Paulo Guedes embora, a bolsa vai, sobe e desce. E aqui agora o pessoal fala, não, Bolsonaro aí continua, amigo, ele Guedes, graças a Deus, que continue assim. E aí, meus amigos, Guilherme Amado, que a gente falou dele, só dar uma notícia rápida, veio compartilhar fake news falando, ó, Jair, Flávio e Eduardo não farão campanha para Carlos Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro posta isso e fala o seguinte, ó, o cara inventa uma história e joga no único intuito de prejudicar a candidatura de Carlos Bolsonaro. Isso não é jornalismo, é crime. E o Jairzão fala, ó, para informações sobre o trabalho do vereador carioca Carlos Bolsonaro, acesse famíliabolsonaro.blogspot.com. O Jair divulgando. Aí a Seta fala o seguinte, né, os jornalistas conseguiu ser desmentido por Carlos, Flávio, Eduardo e Jair Bolsonaro em uma única manhã. Sua notícia falsa tem o claro objetivo de prejudicar a candidatura do Carlos. Estamos em um período eleitoral. A Lei Kim vai valer para ele? E a gente vai falar de lei de fake news. Aí você vê, ó. Será que vai ter inquérito de fake news? Iremos para cima. Esses... não sei como é que se fala com esse X, né? Tem uma fixação por mim, não sei porquê. Medidas a caminho para serem tomadas diante de mais uma de suas mentiras descaradas. É isto que chamam de jornalista. Aí Bolsonaro fala o seguinte, ó. Pode ser algo reprimido. Ele tá reprimido por dentro, alguma coisa acontecendo com ele. Vocês sabem a piadinha que o Bolsonaro soltou, né? E aí, falando de eleição, começar a falar de esquerda. Olha só isso daqui. Carta Capital. Ataques mostram que nem sempre sabemos quem são nossos inimigos e quem me ataca. Não sabe qual é a prioridade neste momento, diz aí o Wesley Teixeiras. O Wesley Teixeira abre crise no PSOL por dinheiro de Armínio Fraga. Aí Renato fala o seguinte, ó.
Soros tem um novo queridinho, apadrinhado pelo Pedro Abramovay, que é da Open Society, já falou desse rapaz várias vezes. Inclusive tá aí, já foi citado pelo Barroso, o Barroso já citou o Pedro Abramovay em seus artigos. O candidato abaixo, ao receber apoio financeiro, criou um racha no partido do PSOL. O PSOL alega que não podem ser anticapitalistas e receber dinheiro de capitalistas. Armínio e o Itaú são os doadores. Tela azul no PSOL. Itaú é parceiríssimo também do Renova BR, né? Família Setúbal, tudo é acontecendo. Armínio Fraga, amigo do Luciano Huck. Tem até uns vínculos com Agora, que agora tinha umas participações da Empíricos. Vai juntando todo mundo, vai juntando todo mundo. E aí, falando de eleições, não tem como não falar do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, matéria que saiu também ontem, Folha de São Paulo, falando o seguinte, ó, o TSE cria ação contra fake news. Postura é promissora e pode construir mecanismos eficazes no longo prazo, ou seja, é uma coisa que veio para ficar. Contra fake news para ficar, isso me preocupa. Neste ciclo eleitoral, houve mudanças importantes do Tribunal Superior Eleitoral para lidar com a questão das fake news. Só para deixar claro, o termo fake news, usa o termo fake news para designar não só notícias, mas como conjunto, como todo de manipulação online. Nesse contexto, combater os métodos de propagação ilícitos é estratégia muito mais eficaz. Os métodos é tipo assim, os meios, combater o WhatsApp, combater as redes sociais, ou seja, é colocar medidas, restringir a liberdade do cidadão nas redes sociais, é isso que você quer fazer? Estranho, não? Para isso, olha só, o TSE nomeou oficialmente um coordenador digital de combate à desinformação, um rapaz chamado Thiago Rondon. Lá fui eu atrás do Thiago. Mas antes disso, uma das tarefas que esse novo coordenador tem é fazer, olha o que tem que fazer, tem que criar pontes entre cientistas, contra investigadores e com as próprias empresas de tecnologia, as Big Techs. Olha só, todo mundo que esse rapazinho quer conversar. Só os amigos da esquerda. Aí, diz ainda, né? A complexidade da internet é tão desafiadora que um setor isolado da sociedade pode fazer muito pouco. Não adianta o setor público atuar sozinho. Oh, não, tem que chamar mais gente. Para ter eficácia, é necessário colaborar com o setor privado, com a comunidade técnica e científica, com o terceiro setor, ONGs, tem que trabalhar com ONGs, empresa de fact-checking também, tem que trabalhar, com a academia e assim por diante, as universidades, com o Pablo Hortelado, aquele cara que tá na CPI de São Paulo, o cara lá que escreveu o texto falando que tem que criar agência de fact-checking por meio público, Ministério da Verdade, esse pessoal aí que tem que se juntar todo mundo. Aí eu fui lá, né, procurar pelo Thiago Rondon, fui lá no Twitter dele. Recentemente, uma das últimas postagens que ele compartilhou é da Open Knowledge Brasil, que diz aqui ó, que terça que vem vai promover uma live, eleições 2020 em dados. Tá o Thiago Rondon e vai estar essa menina aqui, ó, Cecília do Lago. A gente vai falar dela em breve. Logo menos ela vai aparecer aqui no vídeo. Só ver a foto, que na hora que ela aparecer eu quero que vocês reconheçam. Botar só arroba aqui não tem graça, né? Aí eu fui ver que essa Open Knowledge Brasil, que ele tem, parceiro, tudo mais, essa empresa é parceira da Open Society Foundation, a empresa do Jorginho Soros. Para surpresa de quantas pessoas? O Barroso conseguiu. O Barroso conseguiu abrir um espacinho para Jorginho Soros interferir nas eleições brasileiras. Parabéns, Barroso, você é o cara. Inclusive a gente vai falar do livro do Barroso. Aí eu fui lá olhar, né, tá? O cara, ele entrou no Twitter desde 2008. 2008. Sabe qual é a última postagem dele? Eu consegui achar 11 de setembro. Ele apagou tudo de 11 de setembro para trás. O que é que esse rapaz tem para esconder? Não vou conseguir saber, mas apagou tudo. Tudo. Não tem mais nada. Aí, vou lá, coordenador de combate à desinformação do TSE. Agora as coisas interessantes que eu achei sobre ele. Não foi muita coisa, mas ele estava no site do RAPS, aquele grupo tipo Renova BR, que você deve conhecer, falei várias vezes. Tem com um grande expoente, o Randolfo Rodrigues. Em 2016, ele já estava lá. Ó, a matéria, tecnologia, transparência e ativismo estão na pauta dos jovens RAPS. Como a primeira atividade do dia, foi realizada uma discussão sobre as novas formas de fazer política, mediada pelo líder RAPS, Alexandre Schneider, com a participação do Pedro Artung, aquele cara que é líder do Renova BR, que é quem articula para Luciano Huck. Olha ele aqui.
Jovem Raps, participante da bancada ativista, coletivo formado por pessoas articuladas com ativismo social, que reúne candidaturas comprometidas com causas cidadãs descoladas da lógica tradicional dos partidos políticos. E quem estava lá? Tiago Rondon, do APP Cívico, empresa social que desenvolve ferramentas digitais com o objetivo de facilitar o acesso à informação e promover transparência dos processos políticos. Sabe quando as empresas não podiam mais dar dinheiro e agora meio que virou para financiamento coletivo? Uma das primeiras empresas que lançou aí financiamento coletivo, para dar dinheiro para os deputados na época de eleição, quem lançou foi o Tiago Rondon, junto com outras pessoas. Inclusive criaram uma carta na época, uma das primeiras pessoas que assinou a carta foi Marcelo Freixo. Falei, rapaz, esse cara agora é coordenador de desinformação do TSE. O Barroso não brinca em serviço. Aí, esquerda ainda. A gente vai chegar nesse mesmo fio, mas calma lá. Filipinho Neto vem cá para falar que Damares e Osmar Terras estão empenhados contra a liberação do orégano, você deve saber o que é orégano, para a medicina. Não, não é isso. Eles estão contra a legalização do plantio. Inclusive, o próprio Marcos corrige ele e fala o seguinte, ó. Para o maior influenciador digital do país, tem que ser muito podre para ser contra a legalização do plantio do orégano. É o plantio, amigo. Por que esse rapaz quer que o plantio seja liberado? O Brasil, grande do jeito que é, dificuldade que é de controlar. Com esse pessoal, PCC, Comando Vermelho... Felipe... Olha as pautas que esse rapaz está promovendo, mas beleza. Aí, olha, rapaz, essa foto. Essa foto apareceu no instante, não foi? Essa menina aqui, ó, Cecília do Lago. Não é essa aqui a menina que tem aqui até um CNN aqui, vermelhinho, esse ponto vermelho na foto, esse CNN que tava lá com o Tiago Rondon, que tá no TSE. Ela apareceu aqui, ó, numa matéria que o Felipe Neto postou, que ele fala o seguinte, ó. Olha a matéria. População aponta jornalismo profissional como a fonte mais confiável para se consultar notícias nas eleições. Gente, quer dizer que para vocês o jornal, a mídia Globo é o mais profissional, assim, é o mais confiável? A matéria que o Globo diz. Aí o Felipe fala o seguinte, ó. O problema é que sem educação digital para a população, ela não sabe diferenciar jornalismo profissional de notícia do Zap e sai de jornalismo fraudulento. A população realmente não sabe a diferença. Precisamos de projeto de educação digital. Ele está apoiando a PL 3144 da Joyce, que fala que vai colocar como matéria em todos os níveis de ensino, ou seja, de crianças até universidades, matérias ligadas à educação digital. É isso que ele está defendendo, apoiando a Joyce. Aí vem a Cecília. A chamada literacia midiática deveria ser uma matéria no ensino médio. Também eu compro a ideia. E aí fala que tem que ensinar várias coisas e ensinar inclusive a fazer com que os alunos aprendam a identificar quando é uma notícia panfletária ou fraudulenta. Gente, imagina como seria essa aula. Quem queria dar essa aula? Como seria o conteúdo? Vai vendo. Aí ele deu outra resposta. Ó. Realmente, o tema sempre foi tratado na escola. Entretanto, a nossa geração, Felipe, não teve chance de ser preparada para o ambiente de mídia que temos hoje. Os adultos de hoje estão praticamente indefesos contra ataques coordenados de desinformação. Aquela narrativa chata. E aí outro perfil verificadinho, compartilha o Felipe Neto, fala o seguinte, ó. A polarização da sociedade ocorre também porque a maioria das pessoas ainda não está preparada para construir informações na internet. Ó, polarização, esquerda e direita. Temos que acabar com isso. Esquece essa história de rótulos. Não, para, gente, para. Estamos literalmente vivendo realidades distintas. A educação digital é um projeto de inclusão, igualdade e justiça. Felipe Neto acerta demais. A esquerda não tá parando, a esquerda não para. E ainda vem, ó, a Cristina Dagla. Essa daqui é, tipo assim, cofundadora da agência Lupa, agência de fact-checking, e fala, ó, o Felipe acerta aqui. O Lupa Educação, a empresa de fact-checking, já tem um Lupa Educação e o Educa Mídia dão um duro danado há anos, mas é preciso escala. É urgente multiplicar os esforços em alfabetização midiática. Quem é que vai... Gente, toda matéria tem livros didáticos. Você vai estudar português, tem um livro de gramática. Se você insere esse conteúdo na matriz curricular, você tem aulas de educação midiática. Quem é as pessoas que vão produzir esses livros? Será que a Lupa Educação? A Educa Mídia? Vocês também, esse pessoal quer chegar... Cara, é uma bola de neve. A esquerda não para. Isso aqui isso aqui tem que abrir o olho. E ele tá aqui, ó. Esse daqui é o pior de todos.
Barroso lança livro falando de Amazônia à educação. Fala de tudo, ó, é tudo. Ele está falando da sociedade. Ele tem um plano de sociedade. Enquanto a gente tem uma pauta, outra está lutando, esse cara sabe o desenho que ele quer trazer para o Brasil. E ele está tentando através do ativismo judicial. Já está tentando. Barroso lança até o fim do ano Sem Data Vênia, uma visão do Brasil. Editora Intrínseca, História Real, um livro em que vai falar da Amazônia até a educação. Vai falar de tudo, de A a Z. E o Renato diz, ó, ele possui um plano de sociedade para o Brasil e está trabalhando com metas de longo prazo para implementar o choque de iluminismo. Não me surpreenderia se fosse escolhido para ser a terceira via em uma futura disputa presidencial. Não em 2022, mas quem sabe em 2026. Barroso fala assim, não, tu perde me apresentar do STF, quem sabe agora não vou me jogar aí para a presidência. Vai vento. E aí, só uma notícia rápida para acabar. PF apreendeu 4 aviões e 15 milhões de euros em garimpos clandestinos. Vejam só, né? PF no trabalho, o Bolsonaro abandonou as pautas, né? Segundo a Jana Pascal. Não, ele não quer criminalidade. Tereza Cristina trouxe aqui um vídeo sensacional em inglês, mostrando como o Brasil cuida das florestas, sabe? Do meio ambiente, do agronegócio. É o agrobusiness. Cara, agronegócio, o Brasil é exemplo mundial. Bolsonaro trouxe aqui um vídeo mostrando que a ferrovia Norte-Sul está quase terminando. Já vai começar a entregar alguns trechos agora. E, gente, isso vai baratear demais o transporte. Frete barato é o produto mais barato nas prateleiras. E a gente termina aqui, ó. Bolsonaro dando um joinha aí. O Guilherme Amado falou, ó. Ele não acha que ele tá moderado não, amigo. Tá aí, ó. Tá aí. Tá de boa. Mesmo de sempre. Fica esperto que Bolsonaro tá aí pra lhe dar uma rasteira. Então fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Quem puder, curte, dá aquela compartilhada. Tamo juntos e vejo vocês amanhã de novo. Fui!